Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia 22 de outubro. Vamos fazer uma análise de Nasdaq antes do mercado à vista começar, para a gente entender quais as possíveis movimentações do ativo. Ele está acumulado no topo, bem próximo à máxima histórica. Isso pode até caracterizar uma indução, né, de compra para que ele consiga, para ele induzir a galera a entrar numa compra e aí depois ele voltar realmente estopando todo mundo e corrigindo um pouco mais, ou se ele vai de fato, com essa acumulação, romper a máxima histórica e buscar ali o primeiro ponto de projeção. Vamos analisar as possíveis movimentações, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir fazer uma boa análise. Então, seguinte, esse gráfico é o gráfico de 4 horas. Vamos começar desde o mensal. Se a gente for olhar o gráfico mensal, a gente tem uma estrutura de compra, tá? Topos e fundos ascendentes, tá? Canal de alta, como vocês quiserem. Temos uma estrutura de compra. Então, topo com estrutura de compra, é preciso ficar mais atento. Por quê? Porque perto da máxima histórica, a gente acredita que o preço, que o ativo está caro, né? Que ele está num preço muito acima. Então, que ele precisa de uma correção. Logo, se o ativo está caro, a gente busca por vendas. Porém, quando ele está no topo com estrutura de compra, buscar por vendas também pode ser um problema, assim como buscar por compras. Para comprar, ele tá caro, tá? Para vender, a gente não sabe em que momento ele vai quebrar uma estrutura interna, para que de fato ele produza uma correção. Então, o vender sem quebra de estrutura vai te estopar também, porque ele é como se você tentasse adivinhar o topo que ele vai parar. E a gente não tem como adivinhar. Mercado é probabilidade. Então, a gente necessita, numa situação dessa, num patamar mais alto, com estrutura de compra, esperar uma quebra de estrutura, mesmo que interna, mesmo que no 15 minutos, numa hora, para que a gente consiga vender de uma forma mais segura, tá bom? Então, gráfico mensal, a gente tem claramente, né, uma tendência de alta. Se a gente vier para o gráfico semanal, a gente também tem, tá vendo? Existe uma correção e logo após o preço subiu, essa média é a média de 8, a roxa é a média de 20 e a amarela a média de 200. Então, claramente, a gente vê o preço indo pela média de 8 períodos. Então, uma média muito curta, tá? Nem a média de 20, após esse rompimento, o preço ainda tocou. 8 está ascendente, 20 está ascendente, o que caracteriza ainda mais toda essa força compradora, tá? No diário, nós temos, na sexta-feira da semana passada, aquela barra de mais ou menos 1.200 pontos de queda, né? Que sentiu um ponto já mapeado anteriormente, tá? Na segunda-feira, isso foi segunda, deixa eu ver. Ele abriu com gap, não fechou esse gap. Ele veio testar o gap, mas ele não fechou. Porém, ele produziu aqui no diário potências compradoras, tá? Ele não deu ó, potência compradora. Essa barra vermelha foi uma barra sem continuidade, após uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando a gente está falando sobre movimentação do preço e o mercado produz uma barra de poder, o ideal é que ele dê continuidade nessa barra, tá? Existe uma regra time is money, que é de fato tempo é dinheiro. Se por acaso eu compro ou vendo uma barra de poder e de 6 a 7 barras na sequência, ela não dá continuidade, eu zero esse trade, porque a probabilidade é de que ele pegue força na direção oposta. Então, neste caso, nós temos uma barra de poder de venda que não deu continuidade após 8 barras, tá? Então, e aí ele produziu duas potências de compra, veio negociar muito perto da máxima histórica. Deixa eu descer aqui para o 12 horas. Ó, muito perto da máxima histórica. A máxima histórica está aqui no 396. Deixa eu ver se é isso mesmo, 393. Isso.
25.393. E a máxima de ontem foi no 68. Então, menos de 30 pontos, tá? Então, existem algumas possibilidades quando a gente está falando uma acumulação no topo. Ele pode, depois de ter subido, acumular perto da máxima histórica para induzir a compra e trazer o mercado para uma possível correção. Esse é o cenário um. E aí, para possíveis correções, a gente tem os primeiros dois pontos de liquidez. Deixa eu descer para os 60 minutos. Fica mais fácil. Ó, a gente tem os primeiros dois pontos de liquidez, tá? Para que ele busque para que ele encha o carrinho, né? Para que ele consiga subir. Então, aqui em cima, onde eu deixei essa marcação, é onde tem liquidez, é onde tem dinheiro, topo, topo e topo, tá? E aí a máxima histórica, óbvio. Só que com essa acumulação, no topo, próximo a um ponto extremamente relevante, que é a máxima histórica, ele pode induzir a compra, tá? Falhar e trazer esse mercado para baixo, aqui ou nessa região, para que aí sim ele decida o que fazer. Tem uma troca de polaridade aqui junto, tá? Então, este é um possível movimento. Porém, temos um segundo movimento. Existe probabilidade de angulação de alta ou de queda, tá? Angulação de movimento. Todas as vezes que o preço sobe em 90 graus e produz uma pequena pausa ou uma base apertada, ele tende a dar mais uma puxada em 90 graus, tá? Só que precisa entender aonde ele está no macro, para que isso de fato aconteça, tá? Então, o preço, após essa queda expressiva, produziu grandes barras, grandes movimentos de compra, já caracterizando que ele não ia romper, ele não ia dar continuidade naquela barra que a gente viu ali anteriormente, naquela barra do diário que ele produziu 1.200 pontos de queda, que aquela barra ela já tinha cumprido o seu papel. Foi uma barra que apagou mais ou menos 2 semanas de mercado de alta, né? Então, aquele movimento era como se ele já tivesse cumprido o papel, ele já tivesse produzido uma correção, mesmo que numa barra só, apesar dela ter sido muito expressiva. Então, após isso, ele acumulou para gerar liquidez, para descansar daquele movimento de queda, para produzir uma nova alta. Então, de novo, dois cenários. Precisa ficar atento a como ele vai consumir a máxima histórica. Se ele vier sem capturar essa liquidez de baixo, a probabilidade é de que ele falhe na máxima histórica, ou região de máxima histórica, tá, gente? Ele pode até renovar, mas que ele falhe nessa região. Se ele partir daqui, da onde ele está, e subir, a probabilidade é que ele falhe e jogue o mercado para baixo. Cenário um. Cenário 2, que na verdade seria o ideal. Que ele, a 20 dos 60 minutos, tá vendo que ela tá flat? O ideal, o cenário ideal seria ele trazer o mercado para baixo, ou nessa região para ele subir, ou nessa região um pouco mais abaixo para ele subir, tá? Porque aí a gente tem liquidez nessa região e a gente tem liquidez nessa região. Ele consegue colocar a galera na venda, corrigir um pouco desse movimento, mesmo que ainda no terceiro terço do último movimento de alta, para que depois ele jogue este mercado para cima, porque aí sim ele tem liquidez tanto nessa primeira região quanto nessa segunda região, para que o algoritmo compre barato. Só que como que ele compra barato num topo? Ele vai precisar estopar quem já está comprado, porque stop de compra é venda. E aí ele consegue comprar barato, casar essa operação com o stop de quem já está comprado e aí sim produzir um movimento de alta, tá? Então, o ideal para rompimentos, para esse rompimento de máxima histórica e vir nessa projeção no 25.530 mais ou menos, é que ele compre barato, porque ele já está acumulado no topo, tá? Então, que ele jogue o mercado para baixo, induza a venda, traga, consuma essa liquidez de quem já comprou aqui. Quem comprou aqui está com o stop embaixo. O stop de compra é venda. Se ele induz a venda,
Quando a gente abre uma ordem de venda, a gente abre duas de compra, uma de gain e uma de loss. Então, ele começa a produzir, a induzir muita liquidez para que ele consiga de fato comprar, tá bom? Então, o ideal é que ele traga esse mercado para baixo e depois tente romper. Caso ele não consuma nem esse ponto de liquidez um, nem esse 2, que apesar de estar numa região prêmio, existe liquidez, caso ele não consuma, a probabilidade maior é que ele falhe aqui no topo e traga o mercado um pouco para baixo. Beleza? Deixa aqui nos comentários, já aproveita, curte o vídeo, segue, porque agora a gente vai ter muita, muita, muita análise gráfica. Tchau, tchau.